Então toda a nossa adoração a Deus, nós não adoramos a um Deus que nós temos que carregar na mão, a um Deus que tem olhos mas não vê, que tem ouvidos mas não ouve, que tem boca mas não fala. Nós adoramos ao Deus invisível, ao Deus que não se vê, que não pode ser carregado. Amém? Ao Deus que nos carrega, que nos sustenta, que nos conduz. E nessa manhã eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro do profeta Jonas. Profeta Jonas, e nós vamos, queridos, aqui falar um pouquinho dessa missão do profeta, livro de Jonas, no capítulo 2. Sabe, amados, que nós temos aqui na cidade de Santa Maria trabalhado para levar o Evangelho às pessoas nessa cidade. Durante a semana passada, fizemos aqui várias atividades evangelísticas para que pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam ganhas. Na sexta-feira tivemos ali com o Dr. Schneider no jantar da Donep, que é um jantar evangelístico que é para ganhar novas pessoas para Cristo, pessoas que nunca entraram numa igreja, pessoas que não conhecem Jesus, pessoas que aceitaram a Jesus lá. Então nós temos feito um trabalho. Na quarta-feira terá um retiro de mulheres, pastora Luísa, com mulheres que nunca entraram numa igreja, com mulheres que sabe, que vivem na sociedade de Santa Maria, mas não tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus verdadeiramente. Pastora, essas ações são importantes, essas ações são fundamentais para que o Evangelho do Reino seja pregado a toda criatura, para que a oportunidade seja dada a todos e para que ninguém diga depois, ninguém pregou para mim, não é? Sexta-feira nós estávamos ali e muitas pessoas se renderam ao Senhor. Nós precisamos, em todo momento, em todo o tempo, ser testemunhas do amor de Deus. Você é testemunha do amor de Deus. E eu quero que você olhe para essa pessoa bonita que está do seu lado e diga assim: você é testemunha do amor de Deus nessa cidade. Nós somos testemunhas do amor de Deus aqui nessa cidade. E, queridos, nós estamos vivendo um tempo diferente, onde Deus tem feito uma obra na vida de muitas pessoas, pessoas que a gente nunca imaginava. Nós estamos vivendo, sim, mas ainda precisamos mergulhar mais profundamente na obra que Deus quer fazer, na obra que Deus, Ele tem para fazer nessa cidade, no nome do Senhor Jesus. Jonas, capítulo 2. Eu quero que você acompanhe comigo, se puderem colocar lá no telão também. Essa é a oração que Jonas faz a Deus no ventre do peixe. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu Te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Amém, queridos? Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra do Senhor.
e nós a recebemos. É assim que o pastor Pedro falava, né? Essa é a palavra do Senhor, e a igreja respondia, e nós a recebemos. Queridos, nessa passagem aqui, nós estamos vendo a oração de súplica de um homem que está dentro da barriga de um peixe. E é isso que o livro de Jonas, ele nos conta, acerca da missão que Deus deu ao profeta Jonas. Jonas agora recebe uma missão da parte de Deus, e ele reluta, e ele se põe como um homem teimoso diante de Deus. E coisa triste é a teimosia do homem, né? Você conhece alguém teimoso? Hã? Você conhece alguém teimoso? É difícil lidar com pessoas teimosas, não é? A gente precisa se dobrar à vontade do Senhor, porque a teimosia, ela faz com que a gente quebre a cabeça. Eu digo isso porque muitas vezes eu sou teimosa com Deus. Deus está falando, e às vezes eu tenho que ir lá quebrar a cabeça para depois, sabe, me colocar de novo no lugar que Deus queria que eu estivesse. E agora chama Jonas e dá uma missão para Jonas. Olha, você vai a Nínive. Você vai a essa cidade para proclamar julgamento sobre essa cidade. Se essa cidade não se converter, essa cidade vai ser destruída. Nínive agora é uma grande cidade, é a maior cidade do Império Assírio. E é uma cidade economicamente bem estruturada, é uma cidade onde tinha mais ou menos umas 120 mil pessoas. 120 mil pessoas, para aquela época, era uma cidade de grande porte. Imagina só, para aquela época, para aquele momento. Santa Maria tem 270 mil habitantes. Olha, vejam bem, para aquela época, queridos. Então, Nínive era uma cidade de grande porte, né? Perto do rio Eufrates, se não me engano, né? Os teólogos aqui, me ajuda, pastor Augusto, me ajuda, pastor Arnoldo. Aqui o doutor Schneider, os teólogos, nossa, ela era perto de um rio, então todas as cidades que funcionavam perto dos rios eram cidades prósperas, né? Porque o rio também contribuía para isso. Só que Nínive era uma cidade idólatra, queridos. Era uma cidade que adorava a deusa da fertilidade, o deus não sei do que. Eles adoravam deuses. E era uma cidade, então, que não adorava ao Deus vivo. Eles tinham vários deuses. E também era uma cidade sanguinária. Era uma cidade onde eles não poupavam as pessoas, os seus inimigos. Nínive era uma cidade que quando eles pegavam os inimigos, eles cortavam-lhes o pescoço e eles expunham nas entradas da cidade a cabeça dos inimigos. Eles tiravam pedaços do corpo humano e eles expunham nos caminhos, sabe, as vísceras, os olhos. Então era uma cidade que não tinha piedade, era uma cidade que gostava de sangue. Imagina só, e agora Deus chama Jonas e diz assim: olha, Jonas, vem cá, meu profeta querido, vem cá, você vai ter que pregar destruição nas portas dessa cidade, no meio dessa cidade, para aquele povo. Eu entendo completamente Jonas, não é, irmão Eroni? Pensa, vou ter que anunciar que eles serão destruídos pela idolatria, pela violência deles. E amados, certamente Jonas teve medo. Quem não teria? Quem não teria, pastora Luísa, se Deus nos mandasse pregar lá? Vamos mandar o pastor Arnoldo. O pastor Arnoldo ia fazer umas graças lá e ia ganhar os ninivitas, né? Pregando. Jonas certamente teve medo. E aí ele dá um jeito de fugir de Deus. Ele dá um jeito, ele compra uma passagem para um outro lugar. Quantos de nós queremos comprar uma passagem para outro lugar quando nós queremos fugir das circunstâncias?
quando nós queremos fugir da vontade do Senhor, quando nós queremos fugir daquilo que Deus propõe para nós. Nós temos algumas missões que só nós iremos cumprir. Claro, se nós não cumprimos, Deus vai levantar outro, porque nós somos substituíveis. Mas tem coisas que Deus nos mandou fazer. Você sabia disso? Tem coisas que é só você tem condição de fazer. Deus te capacitou para fazer. E às vezes dá vontade de fugir, às vezes dá vontade de comprar uma passagem para Tarsis. E foi isso que Jonas fez, foi lá, comprou uma passagem e aí entrou no navio, foi para o porão do navio, ficou lá escondido naquele porão, achando que Deus não conhece os porões dos navios. O Salmo 139 diz assim: para onde eu irei da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu descer ao abismo, ao mais profundo do abismo, tu também está lá. Se eu sair por uma porta, o Senhor nos vê. Se eu entrar por outra, se nos escondermos em algum lugar, o Senhor estará lá, porque Deus é Deus onipresente. Não é? Essa semana eu falava isso. Agora de manhã eu marquei duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou uma santa, né? Tinha uma reunião que eu marquei, o pessoal está em reunião ali. E aí eu fui preparar a mensagem, né? A pastora Luísa, eu tinha falado para a pastora Luísa pregar. Daí depois a pastora Luísa está envolvida com o retiro. Eu disse, não, então você prega no final de semana que vem. Acabei marcando duas coisas ao mesmo tempo e eu fiquei envolvida com a pregação nessa manhã e esqueci da reunião. Nós não somos onipresentes. Eu até dizia isso essa semana, que nós não temos como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas Deus consegue estar em dois lugares, três lugares, em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Deus é Deus onipresente. Deus é Deus que está em todos os lugares. E Deus estava lá junto com Jonas, naquele porão, estava vendo. Jonas se escondeu dos homens, mas não se escondeu de Deus. Nós podemos até nos esconder, queridos, das pessoas. Nós até podemos fugir, sabe, tentar fugir das circunstâncias, mas nós não conseguimos fugir de Deus. E graças a Deus por isso, sabia? Porque melhor é estar nos braços do Senhor do que estar em qualquer outro braço. Diga amém. Se Deus nos procura, se Deus vai ao nosso encontro, é porque Ele nos quer perto. E mesmo as missões mais difíceis que Ele nos der para cumprir, o Senhor Deus estará conosco. Diga amém. Amém, irmão Sati? Amém. Irmão Sati é militar. Vocês estão ouvindo, né? Vocês entenderam a mensagem. Mesmo as missões mais difíceis, você pode pensar assim, ó, você que está aqui nessa manhã, quem sabe o marido não é convertido, quem sabe tua família não é convertida, quem sabe teu marido não deixa você vir para a igreja, quem sabe os teus filhos, sabe, tem feito horrores, e aí você diz assim, meu Deus, mas essa minha missão é impossível. Será que eu tenho condições de falar do teu amor? Será que eles vão me ouvir? Será que eles querem me ouvir? Talvez fosse isso que Jonas estivesse pensando quando Deus chamou ele. Senhor, eles são sanguinários, eles são violentos, eles não querem o Senhor, não adianta eu ir lá. Quem disse que não adianta? Nós não podemos colocar limites a Deus. A obra de Deus é Deus que fará. Nós somos somente instrumentos dEle para que Ele faça cumprir tudo aquilo que Ele quer fazer. Você pode aplaudir ao Senhor? O faça com grande alegria. Com grande alegria, com grande alegria. Isso! Não coloque limites a Deus. Porque Deus não se limita. Quando você olhar para alguém e pensar assim, não tem salvação para essa pessoa. Tem sim. Olha para a tua vida, quem era você? Talvez você fosse um crítico das escrituras sagradas. Talvez você fosse um crítico da igreja. Talvez você fosse um crítico, sabe?
das coisas de Deus, do mover sobrenatural de Deus, mas aí Deus te resgatou. E quem somos nós para dizer: Deus fará essa obra e não fará aquela outra? O Senhor fará tudo aquilo que Ele intentou fazer no nome de Jesus. Amém, meus queridos? E agora Jonas está ali resistente, teimoso, naquele porão, vem uma tempestade. E os homens que estavam dentro daquele barco, eles começaram a questionar por que estava acontecendo tudo aquilo. E aí Jonas sabe que o motivo daquela grande tempestade, aquele navio ia naufragar, ia matar todas aquelas pessoas que estavam ali dentro. E aí Jonas, com a sua consciência, queridos, coisa boa é consciência, precisamos ter consciência. E aí Jonas, com a sua consciência vem e diz: olha, sou eu o motivo de toda essa tempestade, de toda essa função. E agora ele é lançado ao mar. De certa forma, aí existe um pouco de consciência da parte de Jonas, queridos. Jonas sabe que ele tinha uma missão, que ele está fugindo de Deus, e Deus agora está no encalço dele, Deus está procurando ele. Ele é lançado no mar e ele permite isso, porque ele sabia que toda aquela embarcação iria sofrer, iria morrer. Ele é lançado no mar e ele é engolido por um grande peixe. Uma baleia, eu não sei qual foi o peixe, que o tubarão não era, senão ele já estava frito, Mas foi um grande peixe, e a gente sabe que um grande peixe pode comportar um homem dentro, dentro do peixe. E ele foi engolido por esse peixe, e ele vai ao mais profundo, ele é conduzido ao mais profundo do abismo. E aí, a partir daí nós temos algumas lições, a partir dessa oração que Jonas faz na barriga do peixe. Nós temos algumas lições, e a primeira lição, queridos, é que nós não podemos fugir da nossa missão. Diga: eu não posso fugir da minha missão. Então não desista, não desanime. Nós temos uma missão na cidade de Santa Maria. Você tem uma missão de ser luz neste lugar. Então não vá embora ainda. Ainda, você que está com a mala pronta, segura mais um pouco aí, tá bom? Porque Deus, Ele vai cumprir a promessa que Ele lhe prometeu aqui, e você tem que cumprir a missão. Ei, você que está pensando em desistir da tua família, em abandonar a tua família, não faça isso. Não abandone, não vá embora, não compre uma passagem para outro lugar, para outra casa, para outra cidade. Não faça isso. Espere e cumpra a sua missão em nome de Jesus. Você tem uma missão aqui. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer que você tem uma missão aqui. Olha, no jantar da Donep, que veio um pregador do Mato Grosso? Mato Grosso. Eu não sei se a mensagem que ele trouxe serviu para todo mundo que estava ali, mas a mensagem que aquele homem trouxe naquela noite foi para mim do início ao fim. E eu disse para Deus, Deus, o Senhor trouxe esse homem neste lugar para falar comigo. Você está aqui nessa manhã porque Deus te trouxe aqui para falar com você e dizer que a tua missão não acabou. Que a tua missão não acabou. Talvez Deus fale profundamente com uma pessoa que está aqui. Talvez tenha falado profundamente comigo, Dr. Schneider e Magda, na sexta. E eu recebi a palavra do Senhor. Eu quero que você diga para essa pessoa que está ao seu lado, diga assim: você tem uma missão e a missão não acabou. A missão não acabou. Não
não acabou, é o início. A barriga do peixe é só o início de tudo aquilo que Deus vai fazer, queridos. Quando a gente pensa que Deus não tem mais nada, é porque Deus está só no início da história. E você faz parte dessa história. Amém? Ele é o protagonista, na verdade, ele é um grande escritor e nós vamos ser coadjuvantes nessa história. Deus conta conosco. Deus conta conosco, diga amém. Então não fuja daquilo que Deus tem. Segunda lição, o caminho da desobediência nos conduzirá por abismos mais profundos. Sempre que nós desobedecemos aquilo que Deus está nos mandando fazer, nós seremos lançados em abismos mais profundos. Sempre que nós não atentarmos verdadeiramente para aquilo que Deus está nos dizendo para fazer, queridos, nós seremos lançados em lugares mais profundos. Diga misericórdia. Agora o profeta é teimoso e o profeta agora começa a tardar aquilo que Deus tem para fazer, porque ele começa a fugir. Quando a gente foge daquilo que Deus tem, a gente só vai tardar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Se coloque diante do Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui, faça o que o Senhor quiser. Se quiser me levar ao homem sanguinário, me leve. Se o Senhor quer me usar para falar com quem seja, que o Senhor o faça, para que não tarde aquilo que Deus quer fazer, queridos. Que nossa oração seja: Deus não nos entregue a nós mesmos, à mercê da loucura da nossa própria teimosia. Deus não nos entregue a nós mesmos, porque cada vez que nós estamos à mercê, sabe, nós estamos teimando com Deus, entregues à nossa própria teimosia, nós ficaremos, queridos, sabe, nós ficaremos à mercê de tudo aquilo que Deus tem para nós. Que Deus não nos permita que eu e você sejamos entregues a nós mesmos, no nome do Senhor Jesus, a nossa própria vontade. A vontade de Jonas era de não chegar até Nínive, mas a vontade do Senhor prevaleceu. Terceira lição: as nossas angústias nos levam a Deus. Queridos, lá na barriga do peixe, Jonas percebeu que ele precisava de Deus e ele começou a clamar a Deus. As nossas angústias, as circunstâncias difíceis que nós passamos nessa vida, elas servem para nos aproximar de Deus. As nossas lutas, os momentos mais difíceis que nós passamos, eles servem para que eu e você possamos, sabe, ficar próximos do Pai. Todas as nossas angústias que nós passamos, porque é nesse momento que nós vamos clamar a Deus, é nesse momento que nós vamos reconhecer o quão frágil, o quão fraco nós somos, o quanto nós precisamos de Deus na nossa vida. É diante de momentos assim que nós vamos reconhecer a grandeza do Senhor. Jonas era um homem, de certa forma, orgulhoso. Porque a gente vai ver lá no final que ele fica irritado quando Deus usa de misericórdia. Ele queria que a palavra que ele tivesse falado para o povo de Nínive tivesse se cumprido. Na verdade ele queria que Deus destruísse toda aquela cidade. Essa era a intenção. Eu sei, queridos, que quando a gente vê uma cidade, pensa uma cidade sanguinária, que mata, que estupra, que judia, que expõe lá os corpos dos inimigos. Que a gente pensa? A faixa de Gaza, pensa lá, tudo aquilo que está acontecendo lá agora. Né? O Hamas. O que a gente pensa? Tem que cair uma bomba lá e acabar com tudo. Tem que destruir tudo, tem que acabar com esses caras sanguinários.
É só eu que pensei isso? Tem pessoa boa, gente no meio do Hamas. Quem é que pode julgar? Muitos ali fazem de forma que eles estão assim cegados pela religiosidade, eles matam em nome de Deus. Eles estão matando em nome de Deus lá, defendendo a fé deles. Deus precisa de defesa? Deus não precisa de defesa. Essa semana eu falava com uma pessoa, eu dizia assim, por que você se coloca nessa condição? Porque ela quer defender a fé cristã a qualquer custo e acaba sendo intransigente, acaba sendo chata. Ninguém quer estar perto de pessoa assim que quer defender a fé a qualquer custo. Vocês acham que Deus precisa de defesa, queridos? Deus nunca precisou de defesa. A gente não precisa ficar debatendo a fé com as pessoas, dizendo, você vai para o inferno por causa disso ou por causa daquilo. Se coloca na posição que Deus te quer, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, e aí você vai falar sem ser intransigente, porque você vai falar com a sua própria vida. Com a sua própria vida. E quanto à vivência, não tem argumento. Não tem, a pessoa está ali, está vivendo, é aquilo. Você entende, meus queridos? E aí, então, a gente pensa assim, eu tenho que destruir tudo, tem que acabar com o Hamas, tem que acabar com qualquer grupo terrorista, mas lá tem vida também, queridos. Estão ignorantes, estão fazendo atos de forma ignorante. Eu sei, queridos, que é triste. Ali, uma noite dessas, eu chorava vendo uma situação de uma criança de 2 anos que estava na mão deles. Então, assim, são atos terríveis, mas quem disse que nós temos que condená-los? Nós não condenamos o idólatra, nós condenamos a idolatria. Você entende? Nós amamos o idólatra. Nós não condenamos o violento, nós condenamos a violência, nós amamos o violento. Foi isso que Cristo nos ensinou. Não é olho por olho, nem dente por dente. Cristo nos ensinou a amar todos, a cuidar de todos, a trazer todos para junto. E aí Jonas não tinha entendido isso. Que Deus amava aquela cidade também, com 120 mil pessoas. Tinha homens, mulheres, crianças, animais ali que precisavam se converter, queridos. Que precisavam mudar de vida, que precisavam. E aí Jonas agora reluta. Sabe, amados? Por isso que Deus o colocou naquela barriga daquele peixe. Aquele lugar que Deus colocou ele. Para muitos assim pode pensar que foi uma punição. Deus puniu Jonas, por isso colocou ele na barriga do peixe, por isso lançou. Não foi punição, foi livramento. Você sabia disso? Quando Deus lançou Jonas na barriga do peixe, quando foi lançado no mar e o peixe pegou, foi livramento, queridos, não foi nem punição. Deus estava dando a oportunidade de Jonas ali dentro parar, pensar, refletir e dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, tem misericórdia de mim. São nos nossos abismos que nós temos as maiores oportunidades de mudar a nossa mente, de mudar a condição do nosso coração, de mudar, queridos, o sentimento que nos move. Por isso que às vezes nós somos levados ao abismo, por isso que nós somos levados ao fundo do poço, por isso que Deus permite. Não é para a morte, não é para sucumbirmos, não é simplesmente para sobrevivermos. Tem pessoas que vêm sobrevivendo. Deus quer que você viva em abundância. E os nossos abismos, eles vão servir, sim, como uma oportunidade que Deus está nos dando. Nem sempre será castigo, queridos, mas é oportunidade. Às vezes sim, é consequência dos nossos erros, mas nós temos que aprender com os erros. E os erros nos ensinam como ninguém. A escola
pedagógica de Deus para nos ensinar, muitas vezes, é o abismo. É o nosso sofrimento, é a circunstância difícil, é o poço. E Deus nos leva para lá, e Deus nos conduz até lá. Talvez você me diga nessa manhã: pastora, eu vim conhecer a Deus verdadeiramente, porque me sobreveio um mal muito grande, porque eu passei por uma perda de trabalho, porque eu fui demitida, eu passei fome, eu passei necessidade, eu tinha uma doença incurável, pastora. Eu separei, eu fui abandonada, eu fui deixada. Meu filho se envolveu com drogas. Eu procurei a Deus no meu abismo. Os abismos são oportunidades que Deus nos dá. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Os abismos são oportunidades que Deus nos dá para que Ele mude toda a circunstância, para que Ele mude o nosso coração, para que Ele coloque o orgulho de lado, para que Ele espizinhe o nosso orgulho. Foi lá que Jonas se deu conta. Foi ali, foi no abismo, foi no mais profundo do mar, foi na barriga daquele peixe. Eu não imagino como é que era aquela circunstância na barriga daquele peixe, né? Aquele lugar, não sei. Úmido, eu não sei como é que é. A gente, né, quando pega um peixe e abre peixe, agora faz tempo que eu não faço isso, mas meu marido, pastor Pedro, amava comer peixe, né, pastor Arnoldo? Amava comer peixe, ele amava tratar do peixe, ele dizia assim: vou tratar do peixe. Eles falavam, não sei se é assim que fala, se tiver algum nordestino aqui, ele dizia assim: vou tratar do peixe. E ele pegava, tratar o peixe, aqui ó, vou tratar o peixe, abria aquele peixe com todo amor, carinho, aquilo para ele era a melhor coisa do mundo, era tratar o peixe, para fazer o peixe para a gente comer. Eu não me imagino na barriga de nenhum peixe. Imagina Jonas naquele lugar ali. Talvez ali ele tenha tido consciência da sua finitude e de que nada mais importava. Queridos, quando nada mais importa, a gente tem que fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. E aí ele se rende ao Senhor, ele é lançado em terra pelo peixe, e agora ele vai a Nínive e vai proclamar as boas novas do Senhor, o arrependimento. Olha, vocês precisam se arrepender. E ele prega na cidade, e ele prega naquele lugar, e ele fala da idolatria, e ele fala do quanto aquele povo precisava se arrepender de todos os seus pecados. E queridos, o que acontece? Toda a cidade se converte. Não existe nenhum outro relato na Bíblia de que toda uma cidade se converteu. Toda a cidade se converte. Toda a cidade se dobra ao Senhor. Queridos, você sabe o que é isso? E Jonas lutando, e Jonas lutando, e Jonas lutando. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, queridos. Coisa triste é pregar para pessoas que se acham boas. Você já pregou para a pessoa que se acha boa? Ela tem todos os argumentos do mundo para dizer assim: ó, mas eu faço caridade, mas eu envio mantimento para as pessoas necessitadas, mas eu tiro a roupa do meu corpo e dou para quem está precisando. Coisa triste é pregar para alguém que você acha bom demais. Prega para alguém, para um miserável, para alguém que tem muitos pecados. Prega para alguém assim, que é nó cego. Nó cego, você já ouviu essa expressão? Nó cego. É outro termo do meu marido. Nó cego é aquela pessoa assim, ó, me ajudem aí. Me ajuda, irmão Valdir. Nó cego é aquela pessoa que não tem mais jeito. Me ajuda, Lu. O que é um nó cego? Teimosa, é aquela pessoa assim que tem muitos pecados, é aquela pessoa assim miserável, é aquela pessoa triste, sabe? Que irredutível, é aquela pessoa assim que, sabe? Prega para um nó cego.
Para uma pessoa assim que tem uma vida totalmente desregrada, prega para ele. No primeiro momento ele vai dizer assim: é verdade, eu sou um miserável, eu sou um homem que não mereço o amor de Deus. Prega para ele. Para mim não tem mais jeito. E aí você começa a falar do amor de Deus, e aí ele começa a entender o amor de Deus. E ele, por quê? Porque ele se colocou numa condição de reconhecer seus erros e seus pecados. E é muito fácil essa pessoa se voltar para Deus. Foi isso que aconteceu com aquela cidade. Porque eles reconheceram que eles eram sanguinários, idólatras e que precisavam de Deus. Se coloque em pé, querido, por gentileza. Você tem uma missão neste lugar. Não tarde em fazer, para que você não tenha que ir para a barriga do peixe. Mesmo que você vá para a barriga do peixe, você tem que saber que ali é a oportunidade que Deus está dando. Que não é o fim, que não é o final, mas é a oportunidade. O abismo é a oportunidade para nós nos voltarmos para Deus. Para nós alinhar nossa vida com Deus, para nós alinhar nosso propósito. E quando Deus te colocar novamente no lugar onde você precisa cumprir a missão, vai e o faça sem medo, porque Deus te respalda. Amém? Talvez você está aqui nessa manhã e diga assim: mas eu não tenho missão nenhuma. Deus vai te colocar missões. E quando Ele te colocar, não fuja. Vai e faça. Feche seus olhos, querido. Senhor Deus, soberano e eterno. Diante da Tua santa e gloriosa presença nessa manhã nós estamos, Pai. Nós queremos pedir por Tua graça, por Tua misericórdia, por Teu amor, Senhor. Nos perdoe, Pai. Se às vezes somos teimosos, se às vezes nós cumprimos a missão pela metade, se às vezes somos omissos, se às vezes nós queremos fazer tudo aquilo por nossa própria vontade. Oh, meu Deus, cumpra em nós todo o Teu querer, toda a Tua vontade. Que venha o Teu reino, que o Teu reino seja estabelecido, Pai. Usa as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Oh, Deus soberano, Tu és santo, Pai. E o Senhor nos chama para uma boa obra, o Senhor nos chama a fazer cumprir toda a vontade do Senhor nessa cidade ou por onde estivermos. Que o Senhor faça cumprir, e nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor.